Shalom, povo de Deus. Que a graça de Jesus Cristo, que se fez homem para nos salvar, fortaleça seu coração nesse dia. Que você nunca negligencie tão grande salvação e você encontre descanso na certeza de que o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, Cristo Jesus, conhece as tuas lutas, intercede por você e caminha ao teu lado. Permaneça firme, porque aquele que venceu a morte também sustenta a tua vida. Aleluias. O capítulo 2 de Hebreus, irmãos, é um dos capítulos mais profundos sobre a encarnação de Cristo, o sofrimento do Messias, a vitória sobre Satanás, o sacerdócio de Jesus e a identificação de Cristo com a nossa dor. Esse capítulo, irmãos, nós encontramos aqui nesse capítulo o coração do Evangelho. O Rei da Glória entrou no sofrimento humano para nos conduzir de volta ao Pai. Vamos acompanhar pelo poder de Deus? Portanto, convém nos atentar com a mais zelosa atenção às coisas que temos ouvido, para que em nenhum momento as deixemos escapar. Porque se a palavra dita pelos anjos foi inflexível e cada transgressão e desobediência recebeu uma justa retribuição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, a princípio, começou a ser proclamada pelo Senhor e foi-nos confirmada por aqueles que o ouviram? Deus também lhe foi por testemunha, com sinais e maravilhas e com diversos milagres e dons do Espírito Santo, de acordo com a sua própria vontade? Irmãos, o autor aqui do capítulo 2, de todo o livro de Hebreus, ele faz aqui para nós uma advertência muito solene. Depois de mostrar a supremacia de Cristo, ele diz o quê? Se a palavra dita pelos anjos foi inflexível e cada transgressão e desobediência recebeu uma justa retribuição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A palavra negligenciar aqui, irmãos, é muito profunda. Ela não fala apenas de rejeitar abertamente, mas de esfriar espiritualmente, tratar as coisas santas com indiferença, perder o temor, abandonar a comunhão, ouvir a verdade sem permitir que o Espírito transforme a vida. A maioria das pessoas, irmãos, não caem de uma vez. Primeiro negligenciam a oração, a palavra, o altar, a voz do Espírito Santo e aos poucos o coração se endurece. O que o Espírito Santo está dizendo para nós nesse momento? Não trate como comum aquilo que custou o sangue do Cordeiro. A salvação, ela não foi barata. O céu inteiro se moveu para resgatar a humanidade. Aproveite. A salvação é para você. Ela foi de graça para você, mas ela não foi de graça para o céu. Os versículos 5 a 9 vai dizer o que para nós? Porque aos anjos ele não sujeitou o mundo futuro do qual falamos. Mas alguém em um certo lugar testificou dizendo: o que é o homem para que lhe dê atenção? Ou o filho do homem para que o visites? Aqui é o Salmo 8, versos 6 a 8. Tu o fizestes um pouco menor do que os anjos. Tu o coroaste de glória e de honra e o puseste sobre as obras de tuas mãos. Os versículos 8 até o 9. Tu lhe sujeitaste todas as coisas sob seus pés, para que nisso ele sujeitasse todas as coisas sobre ele, e nada sobrasse que não fosse sujeito a ele. Mas, agora, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Porém, vemos Jesus, que foi feito um pouco menor do que os anjos, por causa do sofrimento da morte, coroado com glória e honra, para que pela graça de Deus pudesse provar a morte no lugar de cada homem. Aqui nós vemos o mistério da encarnação. Aqui está, irmãos, um dos maiores mistérios do universo. O Criador entrando na criação. Aquele que sustenta galáxias, governa os céus, recebe a adoração angelical. Ele aceitou o quê? Ele aceitou nascer em pobreza, sentir fome, chorar, sofrer, ser rejeitado e finalmente morrer. Cristo não deixou de ser Deus, mas ele se revestiu, né? Ele revestiu a sua divindade com a humanidade. E por que ele fez isso? Para provar a morte por todos nós.
Ele entrou na experiência humana para carregar os nossos pecados, sofrer nossa condenação, vencer onde Adão caiu. E para quê? Para restaurar você, para restaurar a mim, para restaurar a raça humana. Aí o autor cita o Salmo 8, que eu já coloquei aqui para vocês, né? O que é o homem para que ele dê atenção? O plano original de Deus, meus irmãos, era que o homem refletisse sua glória, governasse sobre sua autoridade. Mas o pecado deformou essa imagem. Então Jesus veio como o segundo Adão, onde o primeiro falhou, Cristo venceu. Aí os versos 10 a 13 vai dizer exatamente isto. Pois convinha a ele, para quem são todas as coisas e por quem são todas as coisas, em trazer muitos filhos à glória, fazer o capitão da salvação deles, perfeito através de sofrimentos. Porque tanto que santifica, que é Jesus, como os que são santificados, que somos nós, são todos de um, por cuja causa ele não se envergonha de lhe chamar de irmãos, dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, no meio da igreja cantar-te louvores. E outra vez, porei nele a minha confiança, e novamente contemple a mim e aos filhos que ele me deu. Capitão da salvação. A palavra original aqui, irmãos, tem sentido de quê? De príncipe, pioneiro, líder que vai adiante. Jesus entrou primeiro no sofrimento para abrir caminho da redenção. Ele não apenas apontou o caminho, não, irmãos, ele é o caminho. Ele sofreu através dos seus sofrimentos. O sofrimento de Jesus não foi acidente, foi parte do plano redentor. Na cruz, irmãos, a justiça e a misericórdia se encontraram, o pecado foi exposto, Satanás foi derrotado, o amor de Deus foi revelado. Louvado seja Deus. E aqui diz que ele não se envergonha de lhe chamar de quê? De irmãos. Isso é profundamente comovente, meus amados. O Rei do Universo chama pecadores redimidos de irmãos. Mesmo conhecendo as nossas falhas, as nossas lutas, as nossas fraquezas, Cristo deseja proximidade com a gente. O Evangelho não é apenas perdão, não, irmãos. É reconciliação, é adoção, é regeneração. Aleluias. Vamos para o versículo 14 e 15. E já que os filhos são participantes da carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que através da morte ele destruísse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse aqueles que, por terem medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. O que significa? O que isso significa? Satanás utilizava a culpa, a condenação, o medo da morte, a escravidão do pecado para manter a humanidade presa. Mas na cruz, Jesus Cristo desarmou o inimigo. A morte não pôde segurá-lo. A ressurreição declarou para mim e para você o quê? Cristo venceu, o inferno foi abalado, a autoridade do inimigo foi quebrada. Glorifique a Deus, meus irmãos, por essa verdade tão maravilhosa. Muitos viviam escravizados com medo da morte, não é? Quem está em Cristo pode enfrentar a dor, mas não vive mais sem esperança. O cristão não encara a morte como o fim absoluto. Cristo transformou a sepultura, irmãos, em esperança de ressurreição. E isso é maravilhoso. Eu vou precisar gravar um novo vídeo para a gente terminar o capítulo, porque esse aqui é só 10 minutos, né? E não vai dar para eu concluir todo o capítulo. Vamos orar, irmãos, vamos pedir ao Senhor que nós não venhamos negligenciar tão grande salvação, venhamos receber e entender esse projeto maravilhoso, o plano da redenção, Jesus encarnado, se fazendo homem para nos salvar. Jesus, muito obrigada, Tu és maravilhoso. Nós não temos palavras para descrever a nossa gratidão a Ti. Louvado seja Teu nome. Não permita que nós venhamos perder a salvação que foi tão cara para o céu. Louvado seja Teu nome. Te agradecemos, Jesus. Te agradecemos, Deus poderoso. Obrigada, obrigada, obrigada.